Prezados alunos, aqui é o professor Marcelo Caramuru. Vamos começar a nossa terceira aula de redes. Bom, antes de começar falando do modelo de 5 camadas, vamos relembrar alguns conceitos. Primeiro projetar uma arquitetura de redes é sempre complexo, pois vai envolver hardware e software, ok? Então eu vou ter que definir tudo, desde a interface com o meio de transmissão, quais os serviços serão oferecidos, como o roteamento será feito e como as aplicações devem funcionar. A utilização do modelo em camadas vai simplificar o desenvolvimento, assim como a programação estruturada e modular facilita a programação. Ok? Da mesma forma, as camadas vão permitir dividir o projeto em funções independentes, ok? Onde cada camada vai oferecer uma gama de serviço e, se necessário, se essa camada ficar muito complexa, eu vou poder subdividi-la sem afetar as demais camadas. Beleza? Então, se houver algum problema no funcionamento dessa arquitetura de rede, eu vou poder identificar qual camada está sendo a causa da falha, vou corrigir esse erro e, durante essa correção, não vou afetar o funcionamento de nenhuma outra camada. Existem vários modelos de arquitetura em camadas. Os mais representativos são o modelo Internet, o modelo OSI e o modelo de 5 camadas que nós vamos trabalhar aqui inicialmente. Okay? Cada modelo vai ter as suas virtudes e os seus defeitos. Esse modelo de 5 camadas ele é um modelo híbrido entre o modelo Internet, que é utilizado atualmente na Internet, e o modelo OSI, que é um modelo teórico. Okay? A gente usa muito ele para ensino, porque ele é mais detalhado nos aspectos interessantes. Vamos lá então. Inicialmente, cada camada vai ser associada a um nome e a um número, ok? Sendo a camada de nível mais baixo a que está em contato com o meio físico, e a camada de nível mais alto vai ser a que está em contato com o usuário. O modelo de camadas então ele surgiu para reduzir a complexidade na hora de projetar toda a arquitetura de projeto de redes, ok? Cada camada vai ser responsável por oferecer uma gama de serviços que somente aquela camada pode oferecer, ok? Vão existir regras de comunicação entre as camadas ou interfaces de comunicação e cada uma não vai saber o que é a outra faz. Então existe um isolamento das funções entre cada camada. Como eu já disse antes, se uma camada ficar muito complexa, eu vou poder dividir ela em subcamadas sem afetar o funcionamento do conjunto. Continuando. Então são funções de cada camada, no caso aqui partindo da mais baixa para a mais alta. Camada física, ela vai fazer a sinalização no meio de transmissão, vai fazer a interface, vai fazer o início e término das conexões, sincronização, multiplexação, tudo isso, gente, a gente vai ter um capítulo do livro para cada camada dessa, ok? Então não se preocupe, nós vamos detalhar isso mais a fundo. A camada de enlace, ela vai preocupar com enquadramento, com detecção e tratamento de erro, controle de fluxo, controle de acesso ao meio. Simplificando então, para a gente poder continuar, a camada de rede vai tratar de endereçamento e roteamento, a camada de transporte vai agir como se estabelecesse uma comunicação fim a fim, ou seja, ela vai ignorar que existe um processo de roteamento e vai lidar a comunicação como se o meu computador estivesse falando diretamente com o dispositivo destino, ok? Ou melhor, o dispositivo origem vai falar como se estivesse ligado diretamente no destino. Não importa se eles estão na mesma rede, no mesmo quarteirão, na mesma cidade ou cada um em um canto do mundo. E por fim, a camada de aplicação é a que vai rodar os protocolos em si, que as aplicações funcionam. Então, comunicação vertical. Comunicação vertical é uma abstração, ou seja, uma ideia de funcionamento que fala o seguinte: cada camada só pode conversar com a camada adjacente, ok? Então, no caso aqui, a camada da aplicação só conversa com a camada de transporte, ok? A camada de transporte pode conversar com a camada de aplicação ou com a camada de rede. A camada de rede, por sua vez, com a camada de transporte ou de enlace, até chegar na física, que só conversa com a camada de enlace ou coloca os bits no canal de comunicação. Então só existe comunicação aqui, ó, na vertical, beleza? Essa comunicação ela pode ser descendo, pode ser subindo. Vamos continuar.
Então, ó, cada camada vai oferecer serviços para a camada superior e utiliza o serviço da camada inferior. Da mesma forma, eu esqueci de falar antes, cada camada vai oferecer o seu serviço através de interfaces de acesso. Ok? Então vai existir uma padronização de como vai funcionar esse serviço da camada. É como, associando a programação, existisse uma função, ok? E o serviço seria a assinatura da função. O que eu tenho que chamar para ter acesso àquele serviço? Ok? E o escopo da função em si seria o protocolo. Nós vamos lidar com isso mais para frente. Já a comunicação horizontal vai funcionar da seguinte forma. Se na comunicação vertical, dentro do mesmo dispositivo, as camadas só se comunicam verticalmente, na comunicação horizontal, o que vai acontecer? Cada camada, seja na origem, seja no destino, só vai comunicar com a sua camada equivalente do outro lado. Ok? Então, a origem, os dados produzidos na aplicação vão ser lidos na aplicação do destino. Os dados produzidos na origem, na camada transporte, serão interpretados na camada transporte do destino. E assim sucessivamente. Analisando o fluxo de dados, então o dado produzido na origem aqui, ó, vai entrar na camada de aplicação, que vai receber o cabeçalho da aplicação, ok? Então a camada aplicação vai pegar o dado produzido, vai adicionar um cabeçalho e vai repassar para a camada transporte. A camada transporte vai pegar o dado produzido na origem, o cabeçalho da aplicação, vai adicionar o cabeçalho da camada de transporte. Da mesma forma, a camada rede recebe tudo que veio da camada de cima e adiciona o cabeçalho da rede, da mesma forma a camada de enlace e assim até a camada física. Continuando. Então, ó, cada camada vai adicionar informações de controle ao dado recebido da camada de cima. Essas informações de controle elas vão ser tratadas apenas pela camada equivalente lá no destino, ok? Então isso vai permitir gerar uma abstração, uma forma de compreensão que cada camada só se comunica horizontalmente, ok? A camada na origem só se comunica com a camada equivalente no destino. Com isso surge também a abstração do encapsulamento de dados. Se cada camada só lida com os conceitos produzidos na camada equivalente, então é como se todo o resto dos dados transmitidos fossem ignorados. Então vai existir um encapsulamento dos dados. Ou seja, tentando explicar de forma melhor, cada camada só é capaz de entender a parte que lhe pertence. Continuando. Então surge então o conceito de encapsulamento. Encapsulamento, então, o dado produzido na origem desce para a camada de aplicação, que coloca o cabeçalho da aplicação e forma a unidade de dados do protocolo, ou do inglês Protocol Data Unit, da aplicação. Ok? Da mesma forma, esse PDU da camada de aplicação desce para a camada de transporte, que coloca o cabeçalho de transporte e forma o PDU do transporte. Cada camada vai passar por esse processo, só que cada camada só é capaz de compreender o que é feito dentro do próprio cabeçalho. Ok? Então o cabeçalho, a camada de transporte na origem só é capaz de interpretar o cabeçalho de transporte na origem. Da mesma forma, a camada de transporte no destino só é capaz de entender o cabeçalho de transporte porque estão no mesmo nível. Ok? E assim sucessivamente. Então a camada de rede recebe o PDU da camada de transporte, adiciona o cabeçalho de rede e forma o PDU de rede. Cada camada então vai adicionar o seu cabeçalho e vai formar o seu PDU. Continuando. Então, ó, o encapsulamento vai permitir esconder de um determinado nível as informações de controle referentes aos níveis superiores. É como se, para cada vez que a camada descesse, que a informação descesse um nível, eu colocasse dentro de uma caixinha. Então, o dado produzido, deixa eu botar uma transparência. O dado produzido na origem aqui, ó, é colocado dentro de uma caixa e eu vou colocar um selo nessa caixa com informações da camada de aplicação. Ok? Então esse selo eu vou colocar dentro de uma outra caixinha que é chamada de PDU da aplicação.
Essa caixinha então do PDU da aplicação eu vou enviar para a camada de transporte, ok, essa caixinha, vou colocar um novo selo de informação que é o cabeçalho do transporte e vou colocar tudo isso dentro de uma outra caixinha que é o PDU do transporte. Esse PDU do transporte vai ser levado para a camada de redes, ok? Que vai colocar o cabeçalho de redes do lado de fora e vai colocar dentro de uma outra caixinha que é o PDU de redes e assim sucessivamente até a camada física. Então isso vai permitir estabelecer isolamento e independência total entre as camadas, ok? E como eu disse antes, cada camada vai criar o seu próprio PDU, do inglês Protocol Data Unit, ou unidade de dados do protocolo. Vamos falar então da primeira camada de nível mais baixo, camada 1, que é a camada física. A camada 1, então, vai ser aquela mais próxima do canal de comunicação, ela que é responsável por transmitir, ou seja, colocar e tirar os bits do canal de comunicação. Ela vai ter que especificar todas as definições elétricas, mecânicas e funcionais de todo o funcionamento dessa parte de colocar e tirar bits, ok? Então nós estamos falando aqui de nível de tensão, nós estamos falando de quais conectores serão utilizados, qual que é o meio, se vai ser par trançado, cabo coaxial, fibra ótica, ok? Vai ser responsável também por manter e desativar o link entre os sistemas. Então as palavras-chave que definem a camada física são bits e hardware, ok? Então ela é a camada mais próxima do hardware em si, ela vai ser responsável por colocar e tirar os bits do meio de comunicação. A próxima camada vai ser a camada de enlace. Ok? A camada de enlace, então, ela vai tentar detectar e, se possível, vai tentar corrigir alguns erros durante a transmissão. Ok? Toda transmissão está sujeita a ocorrer erros. Então, se a origem transmitiu um dado, chegou no destino, e lá no destino a camada de enlace vai tentar receber esses dados corretamente e, caso não tenha sido recebido corretamente, ela vai tentar corrigir se for possível. Ela também vai tentar controlar o fluxo. O que é controlar o fluxo? Todo transmissor e todo receptor tem uma memória máxima, tem uma capacidade máxima de recebimento de dados. Então, suponha que o meu emissor ou o meu transmissor está tranquilo, mas o meu receptor está recebendo mensagem de vários emissores diferentes. Ok? Então tem várias pessoas mandando mensagem, ou mandando pacote, ou mandando quadros, para o mesmo receptor. Pode ser que ele fique sobrecarregado. Então a camada de enlace tem a função de controlar o fluxo, ou seja, não afogar o receptor com mensagens se ele não estiver aguentando. Então ele tem que controlar o fluxo de dados, se aumentar ou diminuir conforme a capacidade do receptor. A camada de enlace então vai agrupar os bits da camada física em quadros. A cada conjunto de n bits ela vai agrupar esses bits em quadros diferentes. Cada parte desse quadro vai representar uma informação distinta, nós vamos ver daqui a pouco. Ela vai ser responsável por estabelecer a comunicação entre dispositivos que estão diretamente conectados, ok? Então, se um dispositivo está ligado diretamente no outro, quem controla essa comunicação vai ser a camada de enlace. Então, da mesma forma, numa rede multiponto, ela pode realizar o controle de acesso ao meio. O que isso quer dizer? Quem vai poder falar e quem deve escutar a cada instante, ok? Se o meio é compartilhado, no caso de uma rede multiponto, vou ter vários dispositivos compartilhando o meio. Então eu tenho que definir quem vai poder falar e quem vai ter que escutar em cada instante. As palavras-chave da camada de enlace são código de detecção de erros, quadros e controle de acesso ao meio. Aqui é do inglês Medium Access Control. Continuando. A camada de rede, então, é a camada 3. E o que ela oferece? Ela vai então oferecer caminhos entre os dispositivos que estão em redes distintas, ok? A camada de enlace consegue comunicar dispositivos que estão diretamente conectados, já a camada de rede consegue estabelecer caminhos entre dispositivos que estão em redes distintas. Para oferecer então essa conexão entre dispositivos de redes distintas, vai ter que existir o roteamento através de diversos comutadores dentro da rede de interconexão, que é aquela rede que conecta o computador origem ao computador destino, ok? A gente já viu que existe comutação por pacote, e essa comutação por pacote vai se dividir em com ou sem garantia de entrega e a ordem dos pacotes recebidos, ou orientado ou não orientado à conexão. Qual que é a diferença?
Bom, dependendo do tipo de aplicação, eu posso precisar ou não dessa garantia de entrega e a ordem. Vamos supor então que eu estou transmitindo um arquivo entre a origem e o destino, ok? Então um arquivo, muito provavelmente, se um bit desse arquivo ficar invertido, pode ser que eu corrompa o funcionamento desse arquivo, ok? Então eu tenho que garantir a ordem e a entrega de cada um desses pacotinhos que se trafegarão ao longo da rede de interconexão. Da mesma forma, no caso, por exemplo, de um streaming de áudio, de vídeo, é mais interessante que eu tenha uma pequena interrupção, uma pequena falha na transmissão do áudio ou do vídeo, ok? Estou assistindo um show, escutando uma música qualquer no serviço de streaming, e dá uma pequena falha e continua tocando fluidamente sem me interromper novamente, do que ficar parado até esperar esse pacote que se perdeu eventualmente chegar ou ser retransmitido lá do emissor até o receptor. Então tem aplicação que é interessante que eu garanta a entrega dos pacotes e a ordem desses pacotes, e tem aplicação que, se perder alguns pacotes, não faz diferença, ou o impacto é menor se eu não tiver essa garantia de entrega e de ordem. Da mesma forma, a comutação pode ser orientada ou não orientada. Se é orientada, antes dos pacotes serem transmitidos, eu tenho que estabelecer um caminho entre a origem e o destino, ok? É como se fosse aquela comutação por circuito, ok? Então, no caso aqui, se eu tenho uma comutação por pacote do tipo orientado, eu vou estabelecer um circuito virtual dentro da minha rede de interconexão. Eu vou ter que definir quais os comutadores serão percorridos, ok? E não vai existir mais o processo de roteamento. A sequência de comutadores vai ser sempre a mesma, ok? Vai fluir da origem até o destino, sempre pela mesma sequência de comutadores. Ao contrário, vai existir também a comutação por pacote não orientada à conexão. O que é o não orientado? Qualquer pacote independente e vai poder seguir um caminho totalmente diferente um do outro. Um comparativo aqui, a gente está falando do modelo de 5 camadas, mas falando agora do modelo internet, que é utilizado na internet hoje em dia, a camada de rede no modelo internet é do tipo sem garantia de entrega e do tipo datagrama, ou seja, o datagrama é não orientado à conexão. Então não tem nem garantia que vai chegar, nem a ordem que vai chegar, e nem é orientado à conexão. Cada pacote vai poder seguir o seu caminho de forma independente, ok? No caso da do modelo internet, quem garante a garantia de entrega e se é orientado ou não vai ser a camada de transporte. Enfim, palavras-chave da camada de rede do modelo de 5 camadas. Vai ser então roteamento e endereçamento. Cada dispositivo tem um endereço na rede e vai ter que existir uma opção de roteamento ao longo da rede de interconexão para poder conectar a origem até o destino. Continuando. Então aqui eu estou dando um exemplo da rede de interconexão formado por vários comutadores, ok? Então o A quer conversar com o B, mas eles não estão na mesma rede, eles são aqui ligados na rede de interconexão, ok? Então aqui o A pode estar na minha sala, o B na sala do lado, ou o A pode estar no Brasil, o B pode estar na China e por aí vai. Essa rede de interconexão aqui são os comutadores que vão comutar os pacotinhos para que partam da origem até o destino. Modelos de camada e comutação. Na minha rede de interconexão, tipicamente os comutadores vão trabalhar com até o nível 3 de camadas, ok? Então vai ter a camada física, vai ter a camada de enlace e vai ter a camada de rede. Para quê? Porque esses caras aqui têm que ser capazes de fazer o roteamento ao longo da rede de interconexão da origem até o destino. Já o dispositivo emissor e o dispositivo receptor tem que ter todas as camadas, ok? Então o dado vai ser produzido aqui no ar, vai ser colocado na camada de aplicação, que vai utilizar um protocolo, que vai passar pela camada de transporte, etc, etc, e vai chegar na camada física. Na rede de interconexão, então a camada física lida com o controle de acesso ao meio aqui, coloca e tira os bits, e para cada comutador que está ligado diretamente, quem vai resolver o caminho é a camada de enlace, ok? Se não estiver ligado diretamente o destino que eu preciso, então eu vou precisar da camada de rede para estabelecer o roteamento do meu emissor até o meu receptor. Vamos continuar.
Então, os comutadores eles vão implementar somente as camadas que permitem a comutação, ok? Vão existir comutadores de nível 2 e de nível 3. A camada física de enlace vai permitir conectar somente dispositivos que estão diretamente conectados ou adjacentes, ok? E vai ter que existir algum tipo de endereçamento que vai permitir identificar os dispositivos e os caminhos possíveis. Camada de transporte. A partir da camada de transporte, ele simplesmente ignora se os computadores ou se os dispositivos estão ligados diretamente, se existe uma rede de interconexão entre eles, e ela não quer nem saber. Ela simplesmente parte da abstração que a origem e o destino estão diretamente conectados, ok? Então é chamado de conexão fim a fim. A rede de interconexão, então, a camada 3 para baixo é totalmente diferente. A camada de transporte, então, como eu já disse antes, ela pode garantir ou não a entrega dos dados e a sequência dos pacotes, beleza? Então a camada de transporte, as palavras-chave são comunicação fim a fim, ok? Interconexão transparente. O que isso aqui quer dizer? Não importa se os dispositivos estão um do lado do outro ou um do outro lado do mundo, ok? Isso aqui simplesmente ela vai agir como se a origem estivesse falando diretamente para o destino, e quem vai garantir isso é a camada de rede, é a camada de enlace. E por fim, garantia. Eu vou ter garantia de entrega dos pacotes ou não, conforme a aplicação que está sendo demandada. Então, no caso aqui, a comunicação fim a fim, como eu já disse antes, ela vai simplesmente ignorar que existe uma rede de interconexão aqui formada por diversos comutadores, vai falar assim, ó, se o A quer falar com o B, ele vai falar diretamente. Quem garante isso aqui? A camada de rede, a camada de enlace, ok? Não importa se A tem um fiozinho que conecta diretamente a B e quem faz a comunicação é enlace, ou se A comunica com uma rede de interconexão que é formada por diversos comutadores e quem garante é a camada de rede. Camada de aplicação, ou o nível mais alto, camada 5 do nível do modelo de 5 camadas, ela vai ser a camada mais próxima dos usuários e das aplicações, ok? Ela vai usar a rede da forma mais transparente possível. A camada de aplicação, então, ela vai ter mais protocolos que todas as camadas, ok? Um protocolo associado a cada serviço. Então, eu vou ter um protocolo para web, que é o HTTP, para e-mail, que é o SMTP, para FTP, para Telnet, para DNS, para jogos, etc, etc. Ok? Então, as palavras-chave da camada de aplicação são facilidade, ok? Porque o usuário vai poder interagir diretamente com a aplicação sem precisar de saber nada sobre a rede. Transparência, pelo mesmo conceito, o usuário pode jogar, pode ter acesso a arquivos, acesso à música, tudo isso sem ter a menor noção de como funciona todos esses protocolos, todas essas camadas, okay? Então vai existir a transparência do funcionamento e protocolos, porque é a camada que oferece o maior conjunto de protocolos, tipicamente cada um associado a um serviço. Então, o que são protocolos de serviço? Os protocolos são os responsáveis pela geração e processamento dos cabeçalhos de cada camada. Cada camada, então, vai ter o seu conjunto de protocolo. E o protocolo, o que ele faz? Ele gera os cabeçalhos e interpreta os cabeçalhos, ok? Cada protocolo também vai gerar o PDU da camada. E o serviço é o que efetivamente vai ser feito. Vai definir as interfaces e os parâmetros. Eu já falei lá no começo, então, é como se os serviços fossem a assinatura de uma função e os protocolos em si fossem o escopo da função do que vai ser feito. Um é como que eu vou chamar, quais parâmetros são necessários, e o outro como cada coisa é feita. Continuando. Então aqui eu tenho um exemplo do quadro Ethernet. Esse quadro Ethernet ele vem lá da PDU da camada de enlace, ok? Então, quais são os campos? Os primeiros 6 bytes estão associados ao endereço destino, ok? Então eu tenho 6 bytes, que vai me dar um total de, cada byte são 8 bits, então 6 vezes 8, 48 bits para endereçamento destino. Fica a sugestão aí de calcular quantos destinos possíveis, quantos destinos são possíveis ter com 48 bits. Da mesma forma, eu também tenho 6 bytes para
endereço origem, 2 bytes para identificar o tamanho do campo de dados, ok? Então, com esses 2 bytes aqui, que vai ser um total de 16 bits, vai especificar o tamanho desse campo aqui, que é o tamanho de dados, que vai variar de 0 até 1500 bytes, ok? Então, como eu disse que esse aqui é o PDU da camada de enlace, ele vai receber o PDU da camada de rede, que vai ter que caber dentro desse espaço aqui, de 0 a 1500 bytes, beleza? E por fim, eu vou ter 4 bytes para fazer o código de detecção de erro. Todos os dados que forem transmitidos, eles vão ser analisados lá no destino e verificar se é possível, se tem erro e se tiver, se é possível corrigir. Ok? Então, protocolos e serviços. Cada camada vai comunicar diretamente com a camada equivalente do outro lado, vai oferecer serviços para a camada de cima, ok? E vai acessar os serviços da camada de baixo. Então a camada N+1 acessa os serviços da camada N, que acessa os serviços da camada N-1, ok? E os protocolos de cada camada comunicam horizontalmente com a camada equivalente da origem para o destino, ok? Cada camada adiciona o seu cabeçalho e forma o seu PDU. Então aqui um exemplo da pilha de protocolos, ok? Para o modelo de 5 camadas. Então, na camada de nível mais alto, que é a aplicação, vou ter o protocolo HTTP, que é o protocolo de transferência web, protocolo de transporte, que é o TCP, que é o protocolo que garante a entrega e sequenciamento dos pacotes, ok? Poderia ser o UDP, que não garante essas coisas. Vai existir também a camada de rede, que tem o protocolo IP, a camada de enlace com PPP e, por fim, a camada física com o protocolo V92. A gente vai conhecer alguns deles durante o curso. Existe também a função do gateway ou conversor. Sempre que eu tenho um conjunto de protocolos diferente entre o emissor e o receptor, vai ter que existir a função do gateway para poder fazer essa comunicação do emissor até o receptor, ok? Então, como que eu resolvo esse problema? Ou através de um gateway que tem os protocolos dos dois lados, o gateway aqui conhece o protocolo A e conhece o protocolo B. Então ele recebe as solicitações através do protocolo B e repassa através do protocolo A, ok? Se eu quero fazer o A comunicar direto com o B, o que eu tenho que fazer? Instalar o protocolo A e B nos dois. Se eu não tenho a capacidade de fazer essa comunicação direta, então eu vou precisar da figura do gateway, que vai fazer essa conversão de protocolos. Arquitetura de redes. Sempre que eu estiver projetando uma rede, a primeira coisa que eu tenho que definir qual que é o número de camadas que vão existir. Quais serão os serviços oferecidos por cada camada? Qual que é a pilha de protocolos que vai existir dentro dessa arquitetura, ok? Como que esses protocolos vão funcionar, ok? E a gente sabe que trabalhar com camadas vai simplificar o desenvolvimento e a manutenção da minha arquitetura de redes. Em compensação, se eu criar camadas demais, eu vou ter um chamado no inglês de overhead, um desperdício de recurso. É como se eu ficasse gerando informação demais sem tirar proveito disso. Uma coisa é simplificar, outra coisa é agregar dificuldade e burocracia, ok? Então, se ficar criando camadas a mais desnecessariamente, eu tenho perda de desempenho. Então, cada vez que eu tenho que agregar um novo cabeçalho, gerar um novo PDU, isso pode gerar uma perda de desempenho que se eu fizer diretamente de uma camada para outra. Continuando. Então, aqui a gente tem o modelo OSI. O modelo OSI ele é formado por também 7 camadas, ok? A camada de nível 1 é a camada física, a gente já conhece do nível 1 até o nível 4. O que diferencia? A camada aplicação do modelo internet ela vai ser subdividida nas camadas de sessão, apresentação e aplicação do modelo OSI. Bom, no caso então do modelo OSI, acima da camada de transporte vai existir a camada de sessão. Ok? A camada de sessão ela vai ser responsável pela integração da arquitetura de redes com o sistema operacional, então ela vai criar e vai eliminar processos, ela vai receber e vai verificar pedidos de conexão, e ela também, por isso, é chamada de camada de intercomunicação, ok? Da própria arquitetura de redes. E por fim, acima da camada de sessão e antes da aplicação, vem a camada de apresentação.
A camada de apresentação ela oferece serviço de compatibilização e formatação de dados entre dispositivos que trabalham com os dados de forma diferentes. Ok? Então ela vai ser responsável por fazer a conversão de códigos de caracteres, representação de dados e encriptação. A camada de aplicação é igual no modelo de 5 camadas. Então aqui a gente tem uma representação gráfica do modelo OSI, onde eu tenho na camada de aplicação o usuário trabalhando com uma aplicação qualquer, ok? No caso aqui um browser. Então se é um browser, vai trabalhar com o protocolo HTTP. Já na camada de apresentação, que vai ser responsável por representação de dados, encriptação, validar com os padrões de arquivo, HTML, DOC, JPEG, etc, etc. Por fim, vem a camada de sessão, que é responsável pela comunicação inter-host, ok? Então vai preocupar em estabelecer conexões TCP, RTP e por aí vai. E para baixo a gente já conhece camada de transporte, camada de rede, camada de enlace, camada física. Continuando, aqui a gente tem alguns protocolos do modelo OSI. Obviamente ninguém tem que decorar nada disso, é só para curiosidade. Okay? Então no caso aqui é o protocolo V24 da camada física, ele é utilizado em padrão para conexões seriais, ok? Ou aqui está dando um exemplo de um modem. O X25 é muito famoso, ele é utilizado na camada de redes para interconexão de redes públicas, de pacotes, ok? E outros diversos. Continuando. Então aqui um comparativo entre os diversos modelos de camadas de arquitetura de redes. Então, no caso aqui, o modelo teórico de ensino, que é o modelo de 5 camadas, o modelo internet, que é o modelo utilizado na prática, e o modelo OSI. Por que o modelo OSI não teve sucesso? Ele era muito complexo e o modelo internet passou a fazer muito sucesso, muito rápido e funcionava bem. Então para que a gente vai migrar desse aqui que está funcionando bem para esse aqui que é mais complexo? E, enfim, esse aqui acabou não tendo sucesso comercial e o modelo internet veio e ficou, se estabeleceu no mercado. A gente trabalha com o modelo de 5 camadas, então, para ficar mais fácil diferenciar ou compreender a arquitetura de redes. A divisão aqui entre as camadas não é exatamente conforme a figura não. Varia um pouco, mas para fins didáticos é suficiente. Okay? Então a camada de acesso à rede do modelo internet não é exatamente o conjunto da camada de enlace com a camada física não, mas é próximo o suficiente. Da mesma forma para o modelo OSI. Então aqui são algumas outras ilustrações de protocolos da camada de rede. Esses aqui a gente já conhece alguns. Então o ICMP vai ser utilizado para controle de erro e teste de rede, IGMP, endereçamento multicast, diversos outros protocolos que são utilizados para editar. Aqui os protocolos então da camada de aplicação, então o protocolo HTTP, que é utilizado no serviço de internet, protocolo FTP, que é para transferência de arquivos, SMTP, de envio de e-mail, Telnet, DNS, que é resolução de nomes, ok? Por que a gente usa o serviço de DNS? Porque para a gente, enquanto humano, é muito mais fácil guardar um nome associado a uma empresa, a uma pessoa, do que um número, ok? Se cada um tem um número na internet, imagina que nós temos aí 8 bilhões de pessoas na Terra, mais ou menos, de cabeça, então cada um teria que decorar diversos valores para lidar. E é muito mais fácil guardar o nome da pessoa, guardar o nome da empresa do que guardar um número. Enfim, continuando. Então, comparando aqui, ou mostrando aqui, os protocolos que são utilizados no modelo internet. Então, no caso da camada de aplicação, HTTP para web, FTP transferência de arquivo, envio de e-mail, etc, etc. Camada de transporte, TCP e UDP, esse aqui garante a entrega, esse aqui não garante a entrega e a ordem dos pacotes. O IP, que é aquele serviço de datagrama, simplesmente mando de forma independente e não é ordenada a conexão. E por fim, camada de acesso à rede, que engloba a enlace à física do modelo de 5 camadas, que vai ter o protocolo Ethernet, V92, ADSL, PPPoE e etc. O encapsulamento do modelo de internet vai ser da seguinte forma.
ou ele vai ser interpretado da seguinte forma: o dado produzido pelo usuário vai ser, na camada de aplicação, vai receber o cabeçalho de aplicação, ok? E esse conjunto de informações aqui, ó, eu vou chamar de mensagem, ok? Quando essa mensagem desce para a camada de transporte, então a camada de transporte adiciona o cabeçalho da camada de transporte, que pode ser o cabeçalho TCP, e eu vou chamar de segmento, ok? Isso tudo é para que vocês possam ler textos técnicos por aí. Por fim, quando esse segmento desce da camada de transporte para a camada de internet, eu vou pegar os dados produzidos, ok? E vou adicionar o cabeçalho da camada de internet, ok? Que é o cabeçalho IP, que é o protocolo da camada de internet, e vou chamar a partir de agora de pacote, beleza? Por fim, quando desce na camada de acesso à rede, eu pego o pacote da camada de internet, adiciono o cabeçalho da camada de acesso à rede e aí sim eu chamo isso aqui de quadro. Okay? Simplesmente nomenclaturas. O funcionamento disso a gente já conhece. Dado, cabeçalho, encapsulamento, desce para a camada de baixo. Okay? Ou eu posso chamar tudo isso aqui de PDU da aplicação, PDU do transporte, PDU da internet, PDU do acesso à rede. Modelo I3E-802. O I3E, ou Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, ok? Ele pegou as camadas de enlace e a camada física do modelo de 5 camadas, ou do modelo internet, que são misturados já, e subdividiu em outras 3 camadas, ok? Então, parte que era do enlace passou a fazer parte da camada física e parte que era do enlace continuou mantida. Então, a camada LLC, ela é a camada de controle do enlace, ok? E a camada MAC é a camada que faz controle de acesso ao meio do inglês, Medium Access Control. Então ele fundiu a camada MAC com a camada física e criou vários protocolos que são padronizados hoje em dia. 802.3, 802.11, etc, etc. Alguns deles a gente usa frequentemente no nosso dia a dia. Então, quais que a gente conhece no nosso dia a dia? 802.3 é utilizado na nossa rede de casa, na rede da escola, na rede da empresa, e da mesma forma as redes sem fio, ok? 802.11. Mas todos esses outros aqui são amplamente difundidos na sociedade nos dias de hoje, ok? Com isso, então, a gente encerra a aula de hoje. Obrigado.